Fala galera, mais um Fortecast no ar, seu podcast. Se você curte empreendedorismo, marketing, business, negócios, você está no local certo. Estamos aqui com uma presença ilustre, meu amigo Jean Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite. É uma alegria estar aqui com você. Daqui a pouquinho o Jean vai se apresentar, mas rapidamente vamos falar um pouco desse projeto. O Fortecast nasceu com a ideia de nós ajudarmos empresários, empreendedores a tirarem sua ideia do papel, se está ali no início, ou a melhorarem a sua gestão, a liderança de suas equipes, trazendo aqui sempre convidados relevantes que possam colaborar com isso. É uma alegria ter você aqui conosco também. Te convido a assistir até o final, deixar seu like, se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E também aproveitamos a oportunidade para falar um pouquinho do Varejo Forte, a empresa que está por trás desse projeto. É um ERP daqui de Trindade, Goiás, um sistema de gestão completo voltado para o varejo, desde a gestão de estoque, fluxo de caixa, a parte financeira, a parte gerencial, a parte estratégica. Todo o sistema é voltado para te atender, varejista. E se você quiser experimentar por 15 dias, está disponível uma versão gratuita no site, varejoforte.com.br. E também, se você quiser uma demonstração comercial, entre em contato com a gente, vai ser um prazer atendê-lo. Então, Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por estar aqui conosco. Primeira coisa, Jean, queria que você se apresentasse para nós. O Jean é um amigo de longas datas, um empresário aqui da cidade e tem muito a agregar aqui com a gente, com a nossa comunidade. Fique à vontade, Jean. Fala, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, do Breno, do podcast Varejo Forte. Dizer que é uma honra estar aqui, E nesse momento agora, falando como empreendedor, como uma pessoa que gera emprego e renda aqui no nosso município, Isso é muito importante. Essa atitude de vocês de criar e desenvolver esse podcast, para quem às vezes está começando o seu negócio, para quem às vezes está iniciando ou tem o sonho de iniciar, nunca é tarde para iniciar e começar, ou às vezes para corrigir o seu negócio. Eu sou Jean Carlos, sou nascido e criado aqui em Trindade, tenho 35 anos, sou casado com a Emiliana Chaena, sou pai de 2 filhas, Gabriele de 14 anos, Isadora de 7 anos. Eu tenho aí um mix, Eu hoje vivo na área empresarial, mas vivi aí parte da minha vida na área pública, trabalhei como servidor público, fui agente político, fui vereador por 4 anos na nossa cidade. Hoje trabalho somente no segmento empresarial, mas a gente não deixa de contribuir e de estar atento aí a todos os assuntos da nossa cidade, Breno? É isso mesmo. Muito bacana, Jean, muito legal ter você aqui conosco. Realmente, parece que o brasileiro ele tem essa veia empreendedora, A gente sempre conversa com uma pessoa ou outra, sonha em ter a sua empresa, sonha em tirar a sua ideia do papel, e muitas vezes não é fácil, Jean? Não, Breno, realmente não é fácil. A gente às vezes tem um sonho, às vezes tenta, às vezes almeja em fazer, mas às vezes as coisas não encaminham da forma que a gente quer, às vezes as coisas não se encaixam, mas o importante é a gente ter perseverança, ter a fé em primeiro lugar, acreditar que aquela ideia sua pode se transformar em um negócio, Você olhar e ver também cases de sucesso, não só no seu segmento, mas às vezes você espelhar em outros segmentos e trazer aquilo ali, transformar para que o seu negócio dê certo, Tem um ditado que fala que nem tudo a gente cria, mas a gente copia muita coisa, e por que não a gente copiar e aperfeiçoar aquilo ali para que se torne aí um modelo, e que esse modelo dê certo e que as coisas aconteçam. Muito bacana, galera. Já está aí a primeira chave do dia, Você não precisa criar a roda, você não precisa fazer tudo do zero.
vale muito a pena a gente se inspirar, modelar naquilo que deu certo, né, Jean? Sim. Visitar as principais referências e aproveitar aquilo, modelar, aperfeiçoar, para, enfim, colocar em prática, né, Jean? E nós falamos aqui dessa primeira etapa, que é tirar o sonho do papel, tirar a ideia do papel. E depois disso ainda vem muitos outros desafios, né, Jean? Quantas empresas fecham aí seu primeiro ano de vida, no segundo ano de vida? A gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar nessa parte empresarial do Jean, inclusive você tem várias frentes de atuação, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre cada uma delas. Conta pra gente da sua experiência na vida pública, Jean. Você comentou aqui sobre seu mandato como agente público, como vereador. Conta para nós como que você entrou. Primeiro foi na vida pública, depois foi na empresarial, Jean? Sim. Conta para nós como que foi esse início aí na vida pública, Jean. Olha, a minha vida pública ela começou lá em 2010, né? Eu recebi um convite do ex-prefeito Jânio da Rua para trabalhar com ele na sua campanha de deputado estadual. A gente teve êxito naquela campanha, ele foi eleito deputado e posteriormente ele me convidou para que eu trabalhasse com ele na Assembleia Legislativa e depois, quando ele assumiu a secretaria no governo do estado, me convidou para que trabalhasse com ele nessa secretaria. Certo. Eu trabalhei lá por 1 ano e meio, né? Ele disputou a eleição em 2012 para prefeito e naquela ocasião eu também disputei a eleição para vereador, né? Nesse 1 ano e meio, quando eu estava trabalhando no estado, né, eu comecei a militar na juventude do partido. Na época eu tinha 24 anos, né? Militei na juventude com aí o segmento estadual. A gente andou aí, eu passei a conhecer várias cidades do estado, fiz um network muito importante. Até hoje eu ainda colho frutos disso, tenho muitos amigos, criei um relacionamento muito bom com várias pessoas do meio político, hoje na época também militantes comigo, hoje deputados estaduais, prefeitos, etc. Jean, vou te interromper só um minuto, porque eu acho que aqui é uma sacada muito boa que a nossa audiência de empresários, empreendedores pode aproveitar. Você comentou sobre o network que você fez em um ambiente totalmente diferente da vida pública, de político, Sim. E que te serve até hoje na sua carreira como empresário, como empreendedor. Comenta um pouquinho para a gente reforça um pouco a importância do network para o empresário, Jean. Hoje, o network ele é importantíssimo, não só na vida empresarial, mas em qualquer coisa e segmento que você for trabalhar ou que você for atuar, né? Seja ele empresarial, político, mas eu, graças a Deus, eu sempre tive muitos relacionamentos, sempre fui muito, muito bom para me relacionar e para estar ali com pessoas, né? Faço amizades fáceis e essa vida pública nossa me trouxe aí um network de relacionamentos. Hoje eu tenho, como eu disse, muitas amizades que isso converteu hoje para que me ajudasse muito aí no start do nosso negócio. Legal, então já fica aí mais essa chave, mais esse registro para vocês anotarem. A importância do network, comece a se relacionar, comece a oferecer algo para você ter algo relevante, gerar valor para as pessoas e assim você ir criando essa sua rede de relacionamento, como já deixou muito claro, não vale só para a vida empresarial, mas vale em todos os aspectos da nossa vida. Nunca deixe de trocar um telefone, de trocar um e-mail, de trocar aí as redes sociais, né? De entender o que ali o seu amigo, a pessoa que está próxima, que você está relacionando naquele momento, com o que ela trabalha. Porque lá na frente, às vezes, você vai às vezes, naquele momento, você pode pensar, né? Mas lá na frente você pode ver que essa pessoa, ela pode ser útil, que essa pessoa pode vir a te ajudar, que você também pode ajudar essa pessoa. Perfeito. Jean, antes da gente falar sobre o network, você estava comentando sobre essa experiência visitando várias cidades aqui em Goiás. Pode dar continuidade, por favor, nessa parte da sua história, Jean? Sim, e seguindo, né? Eu militei aí na juventude. Naquela época,
disputei a eleição em 2012 em Trindade, tive 537 votos, se eu não me engano, se não me falha a memória, me faltou pouco mais de 40 votos naquela ocasião para ser eleito vereador por Trindade. Na época eu seria o vereador mais jovem da história da cidade, né? Porém, aquilo não aconteceu. O então prefeito, que eu trabalhava com ele, o Jaime, foi eleito prefeito, me convidou, eu trabalhei com ele na prefeitura por cerca de 1 ano e meio, fui superintendente de juventude, posteriormente fui coordenador do VaptVupt municipal, aonde eu já comecei a ter uma experiência como administrador, em gerir pessoas. A gente tinha ali, em média, 40 pessoas que a gente gerenciava na unidade, né? A gente gerenciava principalmente a gestão da unidade, mas principalmente uma gestão ali de conflitos de interesse, lidava com o público diariamente, né? Que é um órgão que ele é muito bom, mas ele tem um certo, como que eu vou dizer que me fugiu a palavra? Talvez um assédio, a pessoa quer sempre mais. Não, é uma questão de um termômetro, Certo. né? A maioria das pessoas que vão procurá-lo, ela nunca chega lá 100% satisfeita, porque é um órgão que arrecada, é um órgão de tributos. Então a pessoa vai lá para ter que pagar um IPTU, para ter que puxar uma taxa de uma licença de construção, uma licença da vigilância sanitária. Então a pessoa geralmente não sai ali satisfeita, a pessoa já vai ali e já sai com a taxa, com algo para pagar, e aquilo ali você tem que saber conduzir, né? E eu fiquei ali por 1 ano e meio. Então a pessoa já chega triste e sai mais triste ainda, né, Jean? Isso. A única parte boa é quando a prefeitura lança ali o refis, que aí dá até 99% de desconto de juros e multa, e aí a turma vai lá alegre, fica na fila para não perder aquele desconto. É isso aí. Jean, e com isso, então, você já foi pegando uma experiência de liderança, Sim. Uma equipe ampla, provavelmente bastante diversa, pessoas de diversas áreas, né? Sim. E outro ponto muito relevante que você comentou é o atendimento ao público, né, Jean? Nós, como trindadenses, infelizmente a gente percebe tantos lugares que a gente frequenta que o cliente parece que ele não é querido ali, né? Ele não é bem atendido. Então isso daí você já foi trazendo essa experiência que, não sei, talvez você nem tinha em mente abrir seu negócio na época, mas já aproveitou para agora, né? Isso, eu costumo falar que a gente vai filtrando e vai aproveitando e aperfeiçoando tudo que a gente vai vivenciando, né? E uma das coisas que eu tento colocar em prática, porque a gente não é perfeito, não faz 100% ainda, a gente nunca vai chegar a 100% de perfeição, todos os dias a gente busca ela. Porém, eu tento colocar em prática isso, né? Tento repassar para a nossa equipe na loja para que a gente dê aí o melhor atendimento possível para todas aquelas pessoas que buscam ali solucionar, seja um problema de assistência na loja, ou seja, uma venda, né? Bacana. Depois do VaptVupt, qual que foi a sequência, Jean? Depois do VaptVupt, eu fiz um 360 na minha vida, né? Eu recebi um convite para trabalhar e para morar no estado do Pará, mais precisamente na cidade de Parauapebas. Meu primo tinha um escritório que prestava serviço para empresas que eram prestadoras de serviço para a Vale, né, naquela época, e eu deixei tudo aqui. A minha esposa trabalhava no TRE do município, e conversei com ela, a gente saiu e foi aí se aventurar no estado do Pará. Já região muito próspera, né, cara? Região muito próspera, a cidade lá em si é uma cidade muito próspera, né? Lá tem muito emprego, a cidade em si, no ramo empresarial, por conta da Vale, né? Hoje, por exemplo, só a título de informação, tem estado do Brasil que não arrecada o que a prefeitura, por exemplo, de Parauapebas arrecada com a Vale. Nossa, então, Jean, e você sabe quem nasce Parauapebas, qual que é o nome? Você sabe? Não, esse aí Vamos descobrir aqui agora, quer ver? Esse aí eu não Ney, sei. Quem nasce em Parauapebas, como é que chama? Parauapebense?
Parauapebas. O Ney é de lá, gente. É? Nascido lá não, mas é cidade. É da região ali, né, Ney? Bacana. Então você teve essa experiência lá no escritório do seu primo, já? Sim, trabalhei lá por 7 meses, né? Montava aí os processos de averbação, regularização de imóveis junto à Receita. O Ney conhece, né? O estado do Pará é um estado hoje muito próspero, porém a região norte em si, né, a gente sofreu aí no passado com a questão de grilagem de terra, etc. Né? E a maioria dos terrenos, dos imóveis antigos da região norte, elas não têm escritura. Às vezes tem só um documento de compra e venda. Né? E o que o escritório do meu primo fazia? A gente fazia essa verbação e regularização desse imóvel junto à Receita Federal. Certo. Que essa verbação ela te dá aí um acesso maior e te libera, vou falar assim resumido, ela te abre as portas em bancos para financiamentos, FCOs, etc. Regulariza, né, ali isso, a situação. Às vezes o empresário não tem como fazer a sua escritura ali, mas ele averbando, ele tem aí um documento que ele é dono daquela terra, que ele constituiu ela, que ele tem a sua empresa ali há tantos anos, e a gente fazia isso para várias empresas e ajudava aí essas empresas a buscar essa injeção para conseguir crescer, para fomentar aí a sua economia. Legal. Você ficou lá por quanto tempo já? Eu fiquei lá apenas 7 meses. 7 meses? Já voltou para a Trindade? Eu até voltei e costumava falar e ainda falo. Tem coisas que o dinheiro não paga, né? Às vezes você está ganhando bem, lá eu estava ganhando muito bem, porém, a gente fala que às vezes você está longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do seu dia a dia, daquela rotina que você criou, às vezes o dinheiro não paga. E eu também, na época, tinha o sonho de disputar novamente a eleição, fiquei lá de 2014 a 2015, e já voltei com a intenção de desenvolver e a pré-candidatura para disputar a eleição em 2016. No ano seguinte, né? Já né? teria eleição. Isso, continuei trabalhando no ramo, né? Passei a fazer esse tipo de serviço para mim mesmo, né? Com alguns clientes, com alguns networks que eu fiz na própria cidade. Agora aqui em Goiás. Isso, em Goiás, mas aí continuei viajando para outros estados, tanto para o Pará quanto para o Maranhão. Né, e comecei a fazer. Eu tenho até uma historinha rápida e fica à vontade, e para que aí as pessoas que estão nos assistindo, na época que eu prestava serviço para o escritório, a gente precisava ir no escritório de um dos empresários que a gente prestava serviço. E naquela ocasião eu fiquei o dia todo com o meu primo, a gente andando e indo nos locais, e era para a gente ter ido no escritório dele cedo, de manhã, e o meu primo não conseguiu. Nós chegamos lá no escritório dele, já era no findar do dia. Né? A gente chegou, o empresário estava saindo com uma mala na mão, na porta da empresa, aguardando um táxi. E a gente chegou, meu primo conversou com ele, e meu primo precisava fazer um acerto com ele. E ele falou, olha, eu aguardei vocês o dia todo, não consegui, eu preciso pegar o avião agora em Carajás, que é uma cidade dentro da Vale, né, a cidade de Carajás. Preciso pegar o avião, fica 25 quilômetros, se você quiser, eu dispenso o táxi, a gente vai, dentro do carro a gente vai acertando, vai conversando, e eu despacho algumas coisas que eu tenho da empresa. O meu primo falou para ele, olha, infelizmente eu não consigo. Eu tenho outro compromisso à noite, eu tenho um jantar, etc. E eu fui solícito e me dispus. Falei para ele, olha, se você quiser, eu posso te levar em um carro da sua empresa, eu faço o acerto, repasso, organizo tudo, converso com o meu primo, e depois retorno, trago o carro da empresa aqui e vou para casa depois de táxi, eu dou um jeito. Eu fui solícito. Ele, não, perfeito. A gente pegou o carro, eu fui com ele. Nesses 25 quilômetros, eu tive aí algumas conversas com ele.
E nessas conversas ele já tinha visto aí minhas redes sociais, já tinha acompanhado e viu que eu trabalhava e que eu era do meio político aqui da minha cidade, em Goiás. Bacana. Né? E ele falou para mim, olha, Jean, a nossa empresa hoje, ela só é o que é também por conta de política. E você tem vontade de ser vereador na sua cidade e tal, e a gente trabalha, a gente faz muita obra, e eu queria entrar no segmento ali de Goiás. Uhum. E eu falei, olha, eu tenho vontade, eu quero. E ele falou, olha, você não tem vontade de aprender sobre licitação? Eu falei, olha, não é o meu ramo, mas eu tenho. Uhum. Ele falou, não, então fica mais uma semana aqui, eu vou pagar para você fazer esse curso, e você vai sair daqui e vai ser o representante da nossa empresa em Goiás. Nossa. E eu aproveitei aquela oportunidade, fiz esse curso, e hoje colhi na época muitos frutos, né, que eu disputei licitações em vários municípios aí representando a empresa dele. Uhum. E eles fizeram algumas obras aqui em Goiás, obra aqui em Trindade também. Uhum. E na época eu já tinha deixado a vida pública, mas foi uma coisa que me fez muito bem, né, porque eu prestando serviço para ele, eu estava ganhando o meu financeiro, né, e continuei trabalhando e conciliando as minhas coisas. Olha só, galera, mais um reforço da importância do network. Do network. E mais uma dica aí, estar disponível, né, Jean? Estar disponível. Você podia... Nunca deixar uma oportunidade passar. Ou às vezes, se você tiver a oportunidade, cria ela. Uhum. Né? Às vezes, de onde você menos espera, ela vai aparecer. Você podia muito bem ter virado as podia costas. Muito bem ter falado, não, ou ficado calado lá no momento, não ter interferido. Né? Mas eu quis ser solista e a minha atitude me rendeu frutos. Perfeito. Né? Então, mais uma anotação aí para a gente hoje, estar aberto às oportunidades e até mesmo criá-las, né, Jean? Criá-las. Muito bom. Então, foi daí que você teve essa experiência com licitações. Sim. Inclusive, hoje uma das suas empresas atua nessa área, Jean? Na verdade, uma das empresas não, mas uma delas eu uso, né, o que eu aprendi, né, para ela. Né? Eu disputo aí licitações e presto serviço para alguns órgãos públicos. Hoje a gente presta serviço para o governo federal. Não necessariamente diretamente, né? Indiretamente, porque eu presto serviço para outra empresa que toma conta aí dos pedágios da BR-153, da Belém Brasília. Entendi, bacana. Então, numa viagem, você já deu start ali numa oportunidade de negócio. Uma oportunidade de negócio. Muito bacana, Jean. E depois dessa oportunidade, desse bate-papo, você veio para cá? Isso, aí eu continuei trabalhando, prestando esse serviço, já fazendo o serviço de licitações, trabalhando para mim mesmo. Já em 2016, disputei a eleição de vereador, né? Me tornei vereador a partir de 2017. Tive aí 4 anos de vida pública, 2 deles como presidente da Câmara, né? Tentei aí uma tentativa frustrada, né? Ser candidato a prefeito da cidade na época, né? Mas aí eu tive o meu partido retirado de uma maneira infeliz, o que por um lado me deixou infeliz de eu estar saindo da política, mas me fez abrir os olhos para outros horizontes. Foi aí que eu deixei de fato a vida pública e passei a atuar somente no segmento empresarial. Entendi. Jean, e como que foi essa experiência aí, Jean? Se você puder abrir um pouquinho para nós. É o sonho de muita gente entrar na vida pública. Muitas das pessoas entram com ideal, de repente descobre que lá o jogo não é muito como a gente pensa aqui de fora, né? Você comentou, por exemplo, que você tinha esse desejo de ser um candidato a prefeito, mas existe todo um mecanismo ali, essa questão partidária, né? Que não permitiu. Se você puder contar um pouquinho para nós como foi essa experiência? Breno, a política em si, que a gente vê, às vezes as pessoas falarem nos jornais, a gente vê aí nos bastidores, antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação, né? Mas a mesma política que a gente vê
lá em Brasília, que a gente vê no Brasil em si, é a mesma aqui da cidade de Trindade. Ela só muda aí de proporção. Ela tem todos aí os artistas, né? Tem o protagonista, tem os vilões, né? Tem os bonzinhos, tem os mocinhos, tem tudo, né? Resumindo. Mas, assim, e ela é um jogo, né? Você precisa estar atento às mexidas aí das peças, do tabuleiro, né? E para quem gosta de jogo aí, uma hora você perde, né? E se você não estiver atento aí, ou você perde ou as pessoas te tiram do jogo, né? Às vezes você nem queria sair, mas as pessoas te tiram. E foi de fato o que aconteceu, mas eu considero, na minha passagem na vida pública, ela foi muito positiva, né? Hoje, assim, até hoje, eu ainda tenho aí bons frutos, né? A gente ainda colhe muitos frutos. Só o fato de, às vezes, você estar em algum lugar, a pessoa, às vezes, te conhecer, chegar em você e falar, nossa, você é o Jean, você já me ajudou assim, você já fez isso para mim, isso não tem preço, né? Às vezes, você passar e ver uma obra que foi realizada, que, às vezes, você pediu ali junto à Câmara, você ajudou a buscar um recurso com um deputado, etc. Isso é muito bom, né? Então, tem os seus lados negativos? Tem sim, mas tem muito lado positivo, né? Para quem quer realmente ingressar, para quem tem esse sonho, né? Eu digo sim para a pessoa investir no seu sonho, né? Investir, fazer o que é correto, né? Ficar longe de políticos que já fizeram ali da política a sua profissão, que só vive daquilo, porque esses aí sim é os que vão te trair lá na frente, é os que vão te usar de alguma forma para subir um degrau ou para tirar ali você, vão te usar como massa de manobra. Então, você tem um sonho, corra atrás dele, procure estar com as pessoas boas, né? A gente tem aí sempre o intuito, né, de saber se essa pessoa é boa, se é ruim, né? Então, mas a política é assim, é um jogo. Você tem que, a partir do momento que você começa a entrar nela, você vai vendo e você tem que aprender a jogar. E é um jogo pesado, né, Jean? É um jogo pesado. Os bastidores, às vezes a gente vê as pessoas comentando, o fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas a gente, só quem realmente está dentro sabe o que acontece de fato nos bastidores para aquilo ali ter acontecido. É um jogo pesado, Jean acabou de compartilhar aqui com a gente. Também tem a parte gratificante, né, Jean? Você poder ter oportunidade de fazer o bem em grande escala, né? Sim. Às vezes isso soa como idealismo, mas a gente precisa de pessoas assim lá dentro. Pessoas que não estão ali por profissão, por interesse próprio. Às vezes uma coisa simples, por exemplo, que deveria sair com facilidade, por exemplo, às vezes uma vaga num CMEI, uma consulta, um exame, uma cirurgia, que às vezes é uma obrigação do município, o município precisa, mas a gente sabe que, no fundo, ainda tem isso, ainda precisa de uma política, precisa de um pedido, e às vezes você poder fazer isso e poder ajudar as pessoas dessa forma e a pessoa ser grata, isso é muito bom. Entendi. Jean, você comentou comigo em uma das nossas conversas no passado a respeito da política velha e da política nova. Essa nova roupagem, essa nova forma de fazer política, como você comentou aqui no nosso podcast, as coisas estão muito diferentes. Todo mundo já tem acesso à informação, muitas das coisas são públicas. Nós, como cidadãos, hoje a gente tem mais acesso, mais facilidade para cobrar, para se posicionar, para estar ali próximo ao político, né? Parece que antigamente a campanha era só cada 2 anos, a cada 4 anos. Hoje parece que é constante, né, Gê? Hoje ela é constante. Hoje, por exemplo, o político ele não está na rede social, que ele não está inserido, ele não vai conseguir sobreviver politicamente, né? Então, hoje, por exemplo, você consegue falar com o seu deputado, com o seu vereador,
com o seu prefeito, né? Se você não falar com ele, por exemplo, você pode, por exemplo, mandar um recado através Um assessor. de um assessor. Não, eu digo através de uma rede social. Uma rede social, né? Hoje, por exemplo, se eu tenho uma amiga, né, que é advogada, jornalista, trabalhou comigo na Câmara, ela falava e eu gravei isso, né? Que você quer mandar um recado diretamente para uma pessoa que você acha que nunca vai chegar esse recado, você marca o arroba dela numa rede social, principalmente no Twitter, né? Marcou ali, a pessoa, ela pode não te responder, mas ela vai ficar sabendo. Entendi. Né? Então, hoje, não tem como a pessoa mais ficar omissa ou deixar de... Porque antigamente você falava assim, o candidato veio na minha casa, só daqui 4 anos que eu vou ver ele. Existia muito isso. Não, hoje, não apareceu, não cumpriu ali uma promessa, não cumpriu um compromisso de campanha, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Não tem como não ser cobrado. Ou votou em algo que não vai de encontro ali com o que a população quer, a população vai cobrar. Né? Entendi. E, de fato, o político vai ser cancelado. E, em linhas gerais, essa oportunidade, essa proximidade, essa abertura para o contato, isso é benéfico, né, Jean? Isso tem favorecido a sociedade, né? Tem favorecido. Então ainda há esperança na política, Jean? Eu creio que sim. Né? Hoje, depois dessa eleição presidencial, eu particularmente não foi o resultado que eu esperava, né? E a gente ouvia muito aí sobre a economia. Hoje, eu estou no segmento empresarial, a gente sente, né, que a economia mudou, que ela desaqueceu, que as pessoas não têm mais aquela confiança em eu vou gastar isso aqui hoje, que amanhã eu vou ter. Hoje a gente não vê isso, né? Então, aí já voltando lá na política, ela reflete em tudo. Ela reflete em tudo. A boa política com certeza vai ajudar no varejo, vai ajudar no comércio, vai aquecer a economia. E realmente a sensação que a gente tem é que parece que o dinheiro subiu do mercado, né? Os bens de maiores valores, você tem uma dificuldade enorme de vender, e geralmente é na base da troca, porque ninguém tem coragem de se dispor àquilo do seu capital, né? Não quer arriscar. Eu vou dar só um start aqui, uma dica, né, de oportunidade de varejo. E na política. Por favor. No último ano agora nós tivemos uma eleição presidencial. Né? Certo. A gente tinha o candidato Lula, que foi eleito, né, e o candidato Bolsonaro, que foi o derrotado. A gente tinha vários outros candidatos, né, mas a eleição polarizou entre os dois. O protagonista estava ali, né? Quem era Bolsonaro, de fato, demonstrava que era Bolsonaro, né, e uma das coisas que o Bolsonaro implantou, isso aí foi uma jogada de marketing, e ele soube usar isso muito bem, foi a questão do patriotismo, de usar ali as cores da bandeira do Brasil e automaticamente usar a camisa. Né? Aí já uma sacada empresarial. Na época, eu vendo na loja celular, eletrônica, etc. Surgiu a oportunidade de estar vendendo ali as camisas da seleção. Bacana. Né? E eu me deu um estalo, eu falei para minha esposa, olha, vamos colocar a camisa para vender aqui. Esse trem tá uma pegada boa, e eu tenho uma lista de transmissão muito grande, eu vou trazer algumas para experimentar. Eu trouxe, eu acho que 200 camisas. Anunciei, eu vendi elas antes da loja abrir, no outro dia que eu mandei na minha lista de transmissão, a turma, reserva 10 para mim, reserva 5, reserva tantas. Aí eu estipulei uma meta. Isso a gente estava na Copa. Aí foi um ano muito bom, que veio a Copa do Mundo e a eleição. Mas antes da Copa veio a eleição. Então eu pensei, se de tudo não der certo vender as camisas na eleição, a gente vai vender na Copa. Né? Então, resumindo, no final aí, a gente vendeu, sem ser um ramo que a gente trabalhava, a gente vendeu quase 5.000 camisas durante esse período aí de eleição e Copa do Mundo. Né? Então, a gente, mais um leque, né? A gente precisa aproveitar as oportunidades e ver
ali onde você pode inserir elas. Excelente, Jean. Duas grandes sacadas aí, dois insights para a gente registrar. Mais uma vez, estar atento às oportunidades, né? Aproveitá-las. E uma outra dica bacana que o Jean deu aqui é em relação ao risco. O Jean não comprou a 5 mil de uma vez, né? Não. Foi 200. Eu comprei 200, aí fui comprando. Isso, foi um risco calculado. Ele estava visualizando ali uma possível venda no período das eleições, mas ele já tinha um plano B, caso não desse certo ali, ele estava resguardado que a Copa estava na sequência. Eu lembro que o Brasil já não estava tão bem, eu falei, eu não vou comprar mais camisa não, vou dar uma segurada. E passou na outra semana, já foi desclassificado. Eu ainda falei para minha esposa, ó, ainda bem que nós não compramos mais camisas, senão ia ficar só para outra Copa. Ô Jean, então você joga poker, Jean? Você é um bom jogador de poker, cara. Não joga. Saber a hora certa de entrar e a hora certa de sair. De sair. Cara? Muito bacana, muito bacana. E Jean, e como é que foi essa passagem do final ali do seu mandato como vereador para Prime? Como que foi essa transição? Olha, foi uma transição rápida, que eu costumo dizer. Eu decidi criar a Prime, né? E resolvi tudo ali em praticamente 3 meses. Nossa! Né? Eu estava já no final do meu mandato, né, encerrando. Tinha ajudado na eleição de prefeito o doutor Antônio, que foi deputado, né? E perdeu a eleição. E eu já estava terminando ali o meu mandato, falei, eu não quero mais fazer parte da vida pública, não. Uhum. Aí falei com a Emiliana, falei, Emiliana, vamos montar um negócio pra gente. Mas aí eu não sabia que negócio. Uhum. Aí eu falei para ela, ó, vamos ver se a gente ou mexe com carro, começar a comprar e vender carro, ou a gente monta uma loja e um segmento de varejo, de vendas, e eu sempre gostei muito de tecnologia. Uhum. Eu falei para ela, eu tenho vontade, vamos ver se a gente monta uma loja de celular. E aí um amigo me chamou logo depois da eleição, e no ano de 2020 a eleição ela foi adiada. Ela, por conta da pandemia, ela passou para novembro. Certo. Então, geralmente ela era em outubro, terminava outubro, aí vinha, era sempre no comecinho de outubro, aí ficava outubro, novembro e dezembro, né? 3 meses. Mas esse ano foi dia 15 de novembro, então a eleição já terminou no final do ano. Aí um amigo me chamou para passar uns dias num rancho que ele tem no Corumbá, eu fui para lá e eu vou descansar a cabeça aí. Fiquei um final de semana lá e combinei com a minha esposa, falei, vamos viajar. Viajar para São Paulo, a gente ver tanto o negócio dos carros, quanto o negócio da loja. Lá a gente vai tentar entender, e eu já segui algumas páginas de venda de carro, essas coisas de pátio de leilão, essas coisas. Aí foi o primeiro lugar que eu fui, lá em São Paulo. São Paulo, capital mesmo. A hora que o mais ela desceu, ainda um casal de amigos, o Dr. Frederico e a esposa foi com a gente, eu convidei eles. A hora que eu e a Emiliana desceu, eu olhei no pátio, aquele tanto de carro amassado de um jeito, de outro. Eu falei para minha esposa assim, eu acho que a gente colocar nosso dinheiro, nossas reservas que a gente fez, em um negócio que às vezes você não sabe a proporção do que você vai gastar. E às vezes você calcula que vai gastar 5 mil reais para consertar um carro e ele fica por 15. Né? E eu também não tinha, eu não tinha nenhuma noção, nunca trabalhei nesse ramo. Né? Falei, no começo eu vou apanhar muito. Então, falei, às vezes 2 carros que eu compro, 3 carros, já vai imobilizar meu dinheiro todo. Às vezes eu tenho ali mais 2, 3 meses de burocracia de Detran, etc. Nós vamos ficar de mão e pé atado. Aí, falei, vamos partir para o plano B, que é a questão da loja. Aí a gente foi ali para a região do Brás, da 25 de março, começou a andar ali para a gente entender, conversar com alguns lojistas, com algumas pessoas, saber como que é
que era a rotina de importação, de trazer mercadoria, e nós já voltamos com a ideia de montar a loja. E eu falei para a Emiliana, nós precisamos montar na Avenida Manuel Monteiro. Aí a gente chegou em Trindade, a gente foi dar uma volta para buscar aqui um ponto, né? Aí a gente não encontrou ali na região ali que eu costumo dizer que é o coração, né, da cidade. Ali entre o Fujioka e a Cremel, né? A gente encontrou aqui na região, já na Coronel Gabriel Alves, mas eu vi aqui uma oportunidade, né? Que já tem um fluxo muito grande de gente por conta da Vila São Cotolengo, por conta do colégio, né? Que aí tem uma moçada, juventude, etc. E seria um bom nicho aí para o nosso negócio. E a gente conversou com o Luiz Mar, né? E a dona Sônia, que são os donos do ponto onde a gente aluga hoje. É o antigo Franjão? Já? Isso, o antigo Franjão. Antigo Franjão. O pessoal falava, é o Bar do Luiz também. Bar do Luiz. Bar do Luiz, vendia o caldo. Uhum. E aí a gente locou, a princípio, uma das salas dele, ele estava com 2 salas para alocar, a gente locou uma das salas. E começamos a montar as coisas, e eu programei a inauguração da loja para o dia 6 de fevereiro. Então nós começamos já no final do mês de novembro, aí nós ficamos em dezembro, janeiro, dezembro e janeiro para inaugurar a loja. Isso. Aí eu voltei uma segunda vez em São Paulo, já com a Emiliana, para buscar mercadoria, buscar acessórios, fazer aí as primeiras compras da loja. Enquanto isso, o pessoal já cuidava dos móveis, etc. Né? E a gente já iniciou. Né? Jean, você fez um bombardeio aqui que eu não sei nem se eu vou conseguir listar todos os pontos bacanas aqui. Cara, que massa! Quantas pessoas estão exatamente nesse ponto? Não sei o que eu quero montar, mas eu não sei o que montar. Olha só. O ergonograma ficou difícil aí, velho? Pois é, aqui é uma listagem, vamos ver se eu consigo reproduzir pelo menos metade. Já não sabia o que montar. Não. O que ele foi fazer? Foi para o mercado, foi para São Paulo, foi para o maior centro onde está o dinheiro, onde está a economia da América do Sul inteira. Isso. Foi lá em São Paulo ver o que funcionava lá, o que não funcionava. Tinha algumas coisas em mente, mas ponderou a opção a dos carros, talvez ali com uma sabedoria de, poxa, se eu não tenho expertise nessa área, eu tenho muita chance de tomar prejuízo, né? Então aí mais uma sacada. A gente talvez deixar um pouquinho da emoção de lado, daquele sonho, daquele desejo, e estar aberto a outras possibilidades que estejam com um risco mais controlado. Quem quer empreender, risco é natural. A gente tem que tomar risco, a gente tem que ter ciência que o risco vai estar presente em todo investimento, né, Jean? Mas que seja calculado, mais uma vez, estar atento. Levou a família, levou amigos, olhou, se encantou por uma área, desencantou da outra, escolheu, definiu. Outra grande sacada, agir rápido. Quantas vezes a gente fica sonhando ali 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas o sonho por si só não traz nada, né, Jean, se não tiver ação. Não. Então, mais uma boa ideia aí para a gente registrar e colocar em prática. Agir rápido, se for para errar, que erre rápido, conserte rápido, refaça ali a sua rota. Outra questão, Jean tinha um desejo que a loja fosse em tal lugar, né? E Jean do céu, aluguel caro naquela região que você chamou de coração da cidade, né? Quem é empresário aqui em Trindade sabe do que a gente está falando. Dá para perder a conta de quantos salários mínimos paga num espaço pequeno ali. De repente, o Jean, mais uma vez, mudou de rota, se adaptou ali com o carro girando, já perto de inaugurar a loja, e encontrou possibilidade de outro lugar, numa avenida que é a continuação da avenida principal aqui da cidade, e fez acontecer. Começou... não dá para falar que ele é pequeno, porque o ponto é grande, né, Jean? Isso. Mas já dobrou em um curto espaço de tempo, né, Jean? A gente começou ali, quando eu comecei a loja, a gente alugou somente uma sala, né, do Luiz,
E a gente tinha ali tanto a parte das vendas, aí eu me inspirei em uma outra loja em São Paulo também, que a gente fez ali uma espécie de ilha no meio, né? Na época eu tive até o auxílio do Alisson, da Tática 360, que foi quem criou toda a nossa identidade visual da, da nossa loja, e também me deu aí muitas dicas, me ajudou muito, me auxiliou muito. E a gente fez ali uma espécie de ilha, e nessa ilha, além da parte das vendas, que ficava ali, os celulares, que eram os produtos mais caros, né? Ficavam ali na ilha. A questão dos acessórios ficam ainda nas partes laterais, porém a nossa assistência e o caixa também ficavam nessa ilha. Então, à medida que a gente iniciou, nós iniciamos a loja, né? Depois o movimento foi aumentando e às vezes a gente estava ali vendendo uma coisa no balcão e o cliente ali na ilha aguardando o celular dele arrumar na assistência, né? E a assistência, ela vamos dizer assim, é uma bomba relógio, porque a pessoa geralmente chega ali com um problema, né? E às vezes o celular quebrou, o celular estragou, algo do tipo, né? E hoje o celular é, sem dúvida nenhuma, das principais ferramentas de trabalho das pessoas. Você recebe e-mail, você manda e-mail, você responde WhatsApp, você faz uma venda, você... Hoje as pessoas trabalham com o celular. Então a pessoa chega, ela quer resolver porque ela está ali com a sua vida, com as suas coisas paradas. E às vezes a pessoa estava ali no balcão ali e outra pessoa comprando um outro celular e às vezes a pessoa estava lá nervosa e o movimento foi crescendo e eu falei novamente com a minha esposa que volto a dizer aqui, né, eu ainda não disse, mas vou dizer aqui que para empreender não basta só você querer, né? Você tem que ter pessoas que acreditam com você, né? Na sua ideia, que bancam aquilo ali com você. E a minha esposa, a Emiliana, ela sempre entrou de cabeça em todas as ideias e todos os projetos que eu sempre quis fazer e empreender. Não só na política, mas todo projeto meu, estou dentro. Quando a gente foi mudar para o Pará, estou dentro. Pediu exoneração junto comigo do serviço, vamos embora. Fomos para a política juntos, fomos abrir a loja juntos. E graças a Deus a gente já tem aí uma longa estrada percorrida e graças a Deus tem dado certo aí tudo que a gente planeja. Ô Jean, e aí você tocou num ponto Voltando aqui o meu raciocínio, né? Mas você tocou num ponto muito importante, cara, ter patrocinadores, pessoas que compram a sua ideia. Sim. E se essa pessoa for de dentro da sua casa, em especial sua esposa, faz toda a diferença, né, Jean? Faz toda a diferença. A gente percebe que você fala um carinho muito grande, tanto da sua esposa quanto das suas filhas. A vida familiar, ela, sem dúvida, não tem como a pessoa ser bem sucedida profissionalmente se em casa não está bem estruturado, né, cara? Se você não tem um apoio da sua família, se você não tem alguém ali por trás bancando a sua ideia, a Emiliana está sempre contigo, a gente vê... Até, Breno, a gente precisa ter uma pessoa para compartilhar o sofrimento, né? Porque para compartilhar alegria... É fácil, né? Se você sair na rua gritando que você ganhou na loteria, vai aparecer 10 correndo atrás de você e falando, tá legal, você é fera e tal. Mas para a pessoa compartilhar aquele sofrimento do dia a dia, as frustrações, porque o negócio também em si não é só alegria. Muita gente às vezes vê ali o negócio rodando, mas tem ali uma dor, tem um sofrimento, tem uma coisa que você deixou de fazer, tem outra coisa que você abdicou, você adquiriu, por exemplo, uma dívida, você fazer um negócio, você fazer a coisa girar, não é só ganhar, você tem que gastar, você tem que arriscar, né? Então, é muito difícil, não é fácil. Eu costumo dizer que a gente tem que matar um leão todo dia, né? Para as coisas tá rodando, principalmente no primeiro ano. Primeiro ano, né? Tem os estudos,
que falam que a maioria das empresas, né, muitas não sobrevivem o primeiro ano, então o primeiro ano ele é o mais difícil de uma empresa. E eu, particularmente, ainda sofri muito no primeiro ano, porque a gente ainda estava em pandemia e logo que eu abri a loja, passou pouco mais de um mês, a gente já começou, teve aquele fechamento, né, decreto aí dos governos, que mandou os comércios fechar, a gente ficou aí praticamente 15 dias fechado, diretão, depois ainda veio aquele escalonamento, abre, fecha, aí a gente teve que trabalhar de maneira home office, né? Eu, por exemplo, não deixei de trabalhar, a gente vinha para a loja, ficava com a loja fechada, mas o técnico lá dentro trabalhando, eu e a Miliana e a outra vendedora ali no celular, vendendo, né? As pessoas não deixaram de trabalhar também em casa, aí o celular estragava, a pessoa mandava mensagem, não pode trazer aqui que a gente levanta a porta e recebe o celular, então se a gente teve que trabalhar aqui, reinventar e fazer as coisas acontecer. Mas o primeiro ano foi muito difícil, né? Ô Jean, por falar em perrengue, você pode contar aqui para a nossa audiência aquela história das capinhas do celular? Como eu disse, né, nem tudo são flores, né? Quando eu viajei para São Paulo, aí, gente, só para vocês verem que não é tudo que dá certo. Aí a gente não não conhece tudo, né? Peguei ali uma reserva, falei, agora eu vou comprar muita coisa em São Paulo. Aí fui comprar capinha, película, carregador, um monte de coisa. Aí vamos lá para as capinhas. Vamos comprar capinha. Por exemplo, Samsung. E eu acredito que nem você, Breno, dá conta de nominar quantos modelos de Samsung tem. É uma loucura. Né? Xiaomi, quantos modelos tem? Quantos modelos tem de Motorola? Modelo demais. Aí, nem eu, nem a Emiliana, a gente não conhecia. Aí nós confiamos. Uma das fornecedoras, a gente perguntou para ela assim, eu queria tanto de capinha, eu queria que você pegasse para mim as mais vendidas. E ela não fez isso com a gente. Ela mandou capinha para mim que acho que daqui 10 anos eu ainda tô com elas ali. Você nunca nem viu esse celular na vida? Não, nunca nem viu. Acho que tinha passado umas 5 gerações. Eu devo ter capinha. Eu devo ter no mínimo uns 20 mil de capinha parado. Nossa. Que eu película de câmera, até mandou umas películas de câmera de um celular que nem na sala dos milagres ali da Basílica não tem lá guardado, mas não vai achar, né? Não acha. É legal a gente compartilhar essas histórias também, Jean, porque quem está ouvindo, quem pensa em empreender, tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado que um dia a conta não vai fechar, um dia vai ser no prejuízo, e a gente tem que superar isso também, né, Jean? Você ficar remoendo tem que superar. Você tem que pensar sempre positivo. Eu falando para vocês aqui que estão nos assistindo, quando eu vendi o meu primeiro celular na loja, nossa senhora, mas a Emiliana chegou em casa, a gente fazia festa. Olha aí. A gente fazia festa. Aí a loja começou. Aí eu não tinha um estoque grande de aparelhos, né? Eu comprava aqueles mais baratos, né? Mais em conta. Aí às vezes tinha um pedido de um aparelho mais caro, outro mais barato. E o que a gente não tinha na loja, mas tinha no fornecedor, o fornecedor está aqui do lado, está em Goiânia, corria lá, buscava, trazia, atendia o cliente. Né? Hoje, com alguns telefones, eu ainda confesso que a gente ainda faz isso, porque o capital de giro que você precisa é muito caro. Hoje, por exemplo, a Apple lançou ontem o iPhone 15, né? Que vai chegar aí na casa dos 13 mil reais a sua versão mais top de linha. Não dá para manter parado no estoque. Aí você pensa, por exemplo, como é que você faz um estoque de 30 peças desse aparelho? É difícil. Como é que você põe quase 500 mil?
em um aparelho que às vezes ele vai ter uma depreciação alta em 1 mês, 2 meses. Né? Então, alguns aparelhos a gente anuncia, porém o cliente quer, a gente fatura ele no fornecedor, o fornecedor nos entrega ou eu mesmo retiro. Tudo rapidinho. No mesmo dia a gente entrega. Não tem, por exemplo, às vezes de ficar 2, 3, 7 dias aguardando. Né? Faturou, entrega no mesmo dia. Para alguns itens, mas hoje, graças a Deus, a maioria dos itens a gente já tem. Mas, voltando aí, dia que às vezes eu mais a Emiliana, a gente conseguia vender 3 aparelhos no dia lá na loja. Era uma festa. Chegava em casa, nós fazia até churrasco. Tanto que achava bom. Sabe? Mas assim, hoje a gente vai vendo, vai aprendendo, vai lidando com o processo ali e se torna natural. Né? Mas a gente tem aí uma empolgação de início que ela é muito bom, ela é muito positiva. E você precisa manter aquilo ali aceso. Né? Se não tivesse empolgação, a frustração vai apagando essa chama. Vai apagando, porque não é todo dia. Tem dia que às vezes você não vai vender nada. E tem dia que às vezes o que você não vendeu no dia anterior, você vende ele dobrado no outro dia. O comércio ele é cheio desses altos e baixos. Entendi. Né? Às vezes, por exemplo, início de mês, bomba. Até dia 15 a loja é muito cheia. Quando dá ali do dia 15 em diante, aí já fica aquela maresia. Né? Mas isso é não só no nosso segmento, eu falo pelo nosso, mas aí eu tenho vários amigos que mexem e tem outros ramos de atuações, aí a gente passa a conversar, a tentar entender, né? Mas as pessoas falam, não, realmente, por exemplo, a gente aqui em Trindade, né, muitos ganham dinheiro com a festa Trindade. Né? É muito bom. Né? Mas depois que passa a festa, né, a cidade ela fica aí quase um mês de ressaca. Né? Aquela ressaca assim que o trindadense em si só gasta o necessário. Ele não vai lá esbanjar e gastar com roupa, gastar com comida, gastar com celular. Então, assim, a cidade em si ela fica um pouco parada. Jean, eu vejo que a Prime, o foco de vocês é Apple e Xiaomi, né? Sim. Por que a escolha dessas duas, Jean? Olha, eu fiz essa escolha no início, quando a gente começou, eu optei por colocar todas as marcas. Coloquei Apple, Xiaomi, Motorola e Samsung. Aí a gente começou, aí Asus, outras marcas eu não coloquei. Mas enquanto, por exemplo, eu fazia 2, 3 reposições tanto da Xiaomi quanto da Apple, eu não fazia nenhuma de Samsung e Motorola. Né? São 2 marcas conhecidíssimas, mas assim, eu não tinha aquela... Aí eu falei, nós vamos trabalhar só com o que a gente está vendendo. Ter foco. Então vamos priorizar e vamos tirar de fato e vamos colocar. Nós só vamos trabalhar com essas 2 marcas. Quer iOS? É a Apple. Quer Android? É o Xiaomi. E a gente manteve. Até esses dias agora a gente recebeu uma visita dos representantes da Realme. A gente colocou lá o aparelho Realme, que é uma marca nova para ser vendido na loja, porém ele não teve a mesma aceitação. É o mesmo segmento do Xiaomi, porém não teve a mesma aceitação. Então o foco mesmo é Apple e Xiaomi. Bacana. E na parte de som, né, a gente focou aí nos produtos JBL. No início eu até coloquei muito aquelas caixinhas, né, aquelas outras caixinhas mais baratas, as caixinhas mais em conta, porém eram produtos que davam muito retorno. Né? Às vezes o cliente comprava ali satisfeito, pagava um valor menor, mas passava um tempo, a caixa dava algum defeito, dava um retorno e o cliente voltava. E aí eu falei, a partir de hoje nós também vamos trabalhar só com o JBL, que é um produto nacional, de qualidade, é um pouco mais caro, mas a pessoa tem ali 1 ano de garantia e não tem retorno. Né? Então, acredito que até hoje,
De JBL, por exemplo, na nossa loja, a gente precisou acionar 2 garantias até hoje, em quase 3 anos de loja. Olha só. Então, assim, é uma marca que não tem problema, né? E o Apple da mesma forma. A Xiaomi, a gente dá garantia pela loja, né? Então qualquer tipo de defeito que tiver no aparelho, se for defeito de sistema, né? A gente mesmo cobre e faz a garantia para o cliente. Então, nesse sentido, essas 3 marcas são o nosso carro-chefe. Entendi. Mais uma dica aí que a gente pode registrar, né, Jean? Muitas vezes a gente acha que o melhor caminho é abraçar o mundo, ter de tudo ali disponível, Não. mas realmente se especializar, ter foco, principalmente lidando com qualidade, né, produto de qualidade, é um caminho bem mais saudável, né, Jean? Sim. Traz mais resultados. Muito bacana. Jean, e uma curiosidade, quando você foi fazer esse estudo do mercado, inclusive você comentou aí sobre o Alisson, um abraço para o Alisson, é uma pessoa que revolucionou a forma de fazer marketing aqui em Trindade, um profissional excelente, e ele comentou que, poxa, trabalhar com o Jean foi muito legal. Ele foi lá em São Paulo, viu, e ele já trouxe tudo pronto aqui, eu só tive que entender e adequar. Ele, imagino que ele foi um parceiro bem bacana aí, e um convidado, fiquei o convite para a gente entrevistá-lo aqui na bancada do Fortcast também. Jean, a minha curiosidade é a seguinte, quando você viu essas oportunidades lá, provavelmente também deve ter surgido aquela ideia da franquia. Você chegou a olhar e pensar, franquia ou negócio próprio? Vou pegar algo que já está pronto, funcionando, ou vou começar o meu do zero? O Breno, quando eu estava na Câmara, eu já tinha vontade de montar algo, né? E eu até queria ter montado um negócio para minha esposa. E a gente chegou a olhar uma franquia. Eu até olhei uma franquia para ela na área de estética, de emagrecimento, essas coisas, que era pegada que estava no momento, na época. Porém, a hora que o pessoal mandou os questionários, a forma e a resolução de como era a franquia, eu particularmente eu desisti, né? Eu não quis. Muito engessado. Muito engessado. Você teria que seguir ali uma metodologia. Vou até falar um termo aqui, assim, às vezes as pessoas que estão nos assistindo, mas é um pensamento meu, tá? As pessoas que estão nos assistindo, que às vezes é um franqueado, que tem uma franquia, mas o franqueado hoje, esse é um pensamento meu, volto a repetir, né? Ele passa a ser um gerente de luxo de uma marca, por exemplo. Você comprou uma marca de chocolate, por exemplo, passa a ser um gerente de luxo dela. Vai ter lucro, etc. Porém, você fica engessado pelaquela marca. Então, o que eu quis, a partir do momento que eu abri a Prime, né, foi montar o meu próprio negócio para me entender e eu criar isso. No futuro, se Deus me abençoar, eu quero sim poder ter uma rede, fazer com que a Prime se torne uma rede. Não é fácil. Esse processo tem que estar muito redondinho. Eu achei, particularmente, quando eu iniciei a loja, que eu até, quem me conhece de perto, os meninos que estão comigo ali há mais tempo na loja, eu falava, ó, dentro de 10 anos eu quero ter 10 lojas. Pode ser que eu ainda consiga, mas 3 já foi e eu ainda estou só com uma. Entendi. Por quê? Porque o processo ele é dolorido, ele é doloroso, não é fácil. Você colocar as coisas para rodar certinho, igual aqui, ó, vocês trabalham, o Varejo Forte trabalha com isso. Você implementar sistema de entrada, saída de mercadoria, né, fluxo de caixa, até você colocar isso para rodar 100%, né, principalmente se você não tiver um auxílio de uma empresa, de um sistema que vai te ajudar nisso, você sofre muito. E eu no início eu sofri muito, até eu colocar hoje tudo nosso lá no sistema, desde uma peça até uma capinha, uma película,
As meninas conseguem acessar pelo celular, saber se está faltando, por exemplo, uma película do iPhone 11. Uhum. A olho nu, às vezes a gente não vê, mas o sistema ele vai mostrar lá para a gente. Então, são detalhezinhos que, às vezes, o empresário pensa, mas eu vou ter um gasto X. O empresário, para você colocar o seu negócio para rodar, nunca pense que você vai gastar. Pense que você vai estar investindo. Uhum. Você precisa investir no seu negócio para que ele te dê menos preocupação e te dê mais resultado. Isso. Sem um sistema ficaria difícil contemplar todas essas frentes de trabalho, né, Jean? Impossível. Você querer fazer as coisas manual, principalmente a hora que sua demanda cresce. Às vezes, quando você ainda está pequeno, pode ser que você consiga. Né? A gente começou pequeno ali, vendendo 1 ou 2 vendas por dia, a gente ainda conseguia fazer de forma manual, conseguia fazer ali os lançamentos, mas a hora que você começa a vender com um fluxo maior, se você não se adequar, você fica para trás. Entendi. Fica aí mais uma dica de gestão, né, Jean? Ter uma boa ferramenta, um bom sistema prático, que seja acessível via celular, que esteja ali disponível. E talvez mais importante do que a ferramenta é você alimentá-lo corretamente, sim, ter confiança no seu sistema, utilizá-lo. Ele tá lá. Se você não alimentar ele também, ele não vai fazer um milagre. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho quase 3 anos de loja. Eu vou confessar aqui que eu não sei mexer no nosso sistema, não. Meu todo ainda não? Eu não sei. Eu, às vezes, por exemplo, a colaboradora do caixa tá pro almoço, aí às vezes a minha esposa fica no caixa. Às vezes ela precisa resolver alguma coisa e eu tenho que ficar no caixa. A hora que elas chegam, a colaboradora do caixa chega, ou ela chega, vai olhar, eu fechei as coisas tudo errado, eu não dei baixa certa, passou o cartão de crédito, eu fechei como dinheiro. Aí você leva a bronca da colaboradora. Às vezes eu tô lá na assistência, tenho que dar entrada num telefone que chegou e fazer cadastro de cliente. Eu aqui, ó, eu tenho um sistema aqui no meu... Eu não sei nem meu login e a senha. Então, nesse ponto de vista aí, eu sou lerdo. Entendi. Aí quem é expert, que mexe no sistema, que cadastra todas as mercadorias, eu chego com a mercadoria, entrego na mão dela, ela fica ali, às vezes, 2, 3 horas sentada, cadastrando tudo. É a minha esposa. Entendi. Ela que manja em tudo, que cuida de tudo, né? Tá, e outra chave. Ninguém consegue contemplar todas as áreas, né, Jean? Então, com certeza, você é bom em alguma coisa. Aquilo que você é bom, você vai fazer. O que você não é bom, tem um sócio, tem um profissional de sua confiança ali do seu lado. E você querer saber tudo também, eu costumo falar que você se torna um ganso, né? Você não vai voar, você não vai nadar direito, você não vai fazer tudo um pouquinho, mas você não vai fazer tudo, 100% tudo. Né? Então, o que você não sabe, delega ali a função, põe uma pessoa específica para a área. Né? Hoje, graças a Deus, antes, por exemplo, eu queria comprar, vender, pagar, fazer marketing. Eu consegui fazer isso sozinho por um tempo. Hoje, lá na loja, graças a Deus, eu fico por conta de logística, né? De reposição, de comprar mercadoria, essas coisas. Mas a gente já tem os vendedores, tem o técnico, tem a operadora de caixa, tem o pessoal do marketing, né, que cuida ali desde um vídeo que vai para a rede social, do dia a dia ali dentro da empresa. Então, assim, você precisa criar essas ferramentas, delegar funções e fazer, de fato, esse investimento na empresa. Entendi. Outra grande sacada que a gente pode registrar, então, começa do jeito que está, não deixe esse tanto de frentes de atuação te travar, te impedir de começar, mas assim que possível, contrate um especialista, delegue, compartilhe as responsabilidades, dê essa autonomia para a sua equipe, né, Jean? Confie na sua equipe, contrate bem, treine bem também, né? Muitas vezes a gente não acerta no recrutamento, tem que pagar ali no treinamento. Isso. O Mário Cortella, ele fala, né, que você tem que dar o seu melhor com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Enquanto você não tem,
melhores condições para Fazer fazer. melhor. Então você começou. O importante é começar. Começar e não desistir. Né? Porque o começo ela é difícil. Muito difícil, não é fácil. Mas você vencer vai partir ali do fato de você perseverar. Você falar, não, eu quero, é isso aqui que eu quero, vai dar certo, eu confio. E hoje você vende, amanhã você não vende, depois da manhã você vende mais um pouquinho, no outro mês você vende menos, mas no outro você já recupera e é assim. E Jean, e hoje você atende a população de Trindade, algumas cidades vizinhas, e você tem algum projeto na área online, de e-commerce? Você tem alguma atuação nessa frente? Breno, hoje a grande maioria dos nossos clientes são de Trindade. A gente tem muito cliente em Goiânia também. Santa Bárbara, Campestre, Abadia, né, Goianira, são as cidades aqui mais próximas. Certo. Perdão. Nazário, também a gente tem muito cliente, né? Hoje a gente já faz envios para todo o Brasil. Na questão do e-commerce, né, há um tempo atrás, eu fiz um investimento mais forte nesse sentido. A gente montou aí a nossa loja online nas plataformas digitais, Shopee, B2W, B2W que é Americanas, Shoptime, Submarino, Mercado Livre, etc. Eu até, na época, contratei uma pessoa, estagiária, que não entendia, né, e eu fui moldando ali essa pessoa. Hoje, porém, aí a gente tinha uma dificuldade, né, que eu sofri muito com isso. Às vezes o cliente, por exemplo, lá do Acre ou de Minas Gerais, me faturava uma mercadoria e como a gente não tinha experiência, não tinha noção, às vezes você faturava hoje. Aí a gente não entrava no site e não via que essa mercadoria tinha sido faturada hoje. E via ela um dia, 2 dias depois. E aí só ia embalar para despachar depois disso. E hoje no marketplace, né, no venda digital, o que você ganha, principalmente você ganha nas plataformas que é os pontos e a elevação dentro dela, né, é com a sua agilidade, com a sua entrega. O cliente te classifica se você atendeu ele bem, se você foi ágil, se a mercadoria chegou ou não. E nesse ponto de vista, a gente pecou. Né? A nossa loja foi desclassificada. Aí o que eu fiz? Eu optei por encerrar as minhas plataformas digitais, porque a gente teve essa desclassificação e essa penalidade. Aí renovei os meus cadastros, porém agora a gente está desenvolvendo aí junto à empresa as plataformas, criando aí o nosso site, etc., para a gente retornar. Isso está em processo. Né? E eu tenho essa esperança, né, que hoje o marketplace da nossa loja ele pode ser até mais forte do que as vendas presenciais. Eu sinto isso. Né? Mas o que eu preciso fazer agora? A gente precisa desenvolver e fazer da forma correta. Eu até tenho um amigo que morou aqui em Trindade, que mudou para São Paulo e hoje mexe só com isso. Eu até falei com ele que eu preciso pegar algumas mentorias com ele nesse sentido, porque a gente achar que a gente sabe as coisas é uma coisa, mas a gente saber de fato, ou a gente pegar uma opinião e uma experiência com quem já vivencia, né? Isso é muito importante. Fiz algumas inscrições já em curso, estou preparando já uma pessoa para ficar por conta disso lá para mim. Né? Eu até brinco, falo com os meninos lá na loja, falo que o prédio do Luiz ainda tem mais 3 andares para cima. Pronto, dá Quem sabe um dia, né, no futuro, às vezes a gente ocupe aí mais um bloco, por exemplo.
E às vezes só pessoas trabalhando ali no marketplace, digital, né? de pegando mercadoria, recebendo, despachando, embalando, né? Isso é um sonho, mas que ainda está em construção. Legal, Jean, legal. E fica aí mais uma sacada para a gente tomar nota de que precisamos experimentar, né, Jean? Você foi lá, deu a cara a tapa, experimentou o digital, viu que tem um potencial, viu que tem um gargalo, que a dificuldade era ali interna, que tem como organizar aqueles processos para se adequar a esse mercado. Então, experimenta, se for para errar, que erre logo e se valer a pena. E não desista. Não se desista. Errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo e assim por diante. Uma hora você vai acertar. É isso aí. Jean, nosso bate-papo aqui está tão gostoso que a gente já está estendendo o prazo além do previsto, né? É muito bacana a gente trocar essas experiências. Mas, para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta aqui, que é a história do arroz carreteiro. Quem já comeu esse arroz carreteiro do Jean sabe que o negócio é diferenciado. Como que você faz isso aí, Jean? Você ainda consegue conciliar esse outro negócio ou hoje é só para amigos? Como que funciona, Jean? Breno, no início, quando eu comecei, aí vamos voltar lá na política. Comecei por conta de política e pedalando e fazendo ali resenha com amiga, e eu vou cozinhar para os vereadores, vou fazer isso ali, vou fazer um negócio no pedal. E na época que eu era vereador, eu sempre montei ali na Festa Trindade um camarote. No dia, mais especificamente, no dia do desfile. E eu contratava para fazer na minha barraca o Tonhão Carreteiro, que é um dos mais famosos de Goiás, que mora ali em Aparecida de Goiânia, já foi até para o Texas cozinhar, né? E eu contratava ele. E no último ano que eu montei essa barraca, eu falei com o Tonhão, Tonhão, eu quero aprender com você e tem outra coisa, eu ganhei os ingredientes. Você me passa a sua lista de o que você vai precisar para me providenciar, igual eu ganhei patrocínio da Fricó, ganhei da Frinense, do Diogo da Frinense na época. E aí ele me passou a lista, né? E aí no dia do desfile, ele fazia comida ali para 400, 500 pessoas. E eu fiquei olhando, eu tava com mais tempo ali, fiquei olhando e conversando com ele, especulando. Tonhão, como é que você faz isso? Tonhão, quanto tempo te prepara isso? Como é que é esse tempero e tal, e tal? Aí fiz lá, aí comprei uma panelinha pequena. Ela serve em média 20 pessoas. Certo. Comprei essa panela lá na Natureza. Natureza não, desculpa, na Raça. Mas é do meus grupo. É do Eduardo e a Gabata. Comprei essa panela lá e comecei a fazer dentro de casa, né? Os amigos iam lá para casa, eu fazia, sobrava um churrasco, ia fazendo, comecei a fazer. Aí eu vi que eu comecei a fazer com umas 10, 20 pessoas, eu vou comprar uma panela. Aí eu olhei, me indicaram, falaram, ó, você tem que comprar essa panela lá em Minas. Lá em Minas é que é a fábrica das panelas. E eu descobri onde que era a fábrica das panelas, lá em Divinópolis. Aí falei com um dos fabricantes lá, comprei uma panela, o cara pôs essa panela num caminhão e mandou para mim numa transportadora. Essa panela faz para 120 pessoas. Opa. Aí comecei ia pedalar, a gente ia fazer um pedal, marcava com os meninos dos pedal, depois do pedal vai ter um carreteiro. Aí já punha a panela dentro do carro, combinava com a Emiliana, ó, aqui eu estiver chegando perto do Cedro, eu já te aviso que você desce para lá e já comprava as coisas, punha, levava, terminava o pedal, a gente ia cozinhar, tomar cerveja, confraternizar. E aí comecei a fazer. Aí os meninos iam fazer um pedal, por exemplo, das mulheres. Os meninos, ó, Jean, você não faz um carreteiro desse para nós lá, não? Faço. Começou. Jean, você faz um carreteiro no aniversário para mim? Ah, vai ter meu casamento. Aí o último que eu fiz, sem cobrar e sem começar a divulgar, foi até o do meu amigo Gabriel, né, Gabriel da Pinheiros. Fiz o casamento dele, para ele. E
ele falou comigo, até ele falou, Jean, quanto você cobra para você fazer? Eu falei, Gabriel, eu não cobro nada de você. É meu amigo, é o seu casamento, e eu só vou te passar a listagem das coisas. E ele foi lá e comprou tudo, e a gente organizou, e a turma elogiou demais, e depois ele falou comigo, Jean, por que você não faz uma listagem de como é que você faz e passa a cobrar? Uhum. E eu falei, rapaz, sabe que é uma boa? E comecei. Hoje, praticamente, hoje nós estamos aqui no começo do mês de setembro. Eu tenho, esse final de semana eu estou cheio, no próximo eu estou cheio. Resumindo, eu tenho carreteiro para fazer marcado até janeiro do ano que vem. Nossa. Né? Uma coisa que começou por uma brincadeira, por um hobby que eu gostava muito, sempre gostei de cozinhar, uma coisa que me desestressava, a hora que eu começava a cozinhar. E aí o trem começou. Hoje eu tenho uma estrutura que faz até para 700 pessoas, né? O último evento grande que a gente fez o Festival Gastronômico da Prefeitura, que inclusive foi um sucesso. Uhum. A gente vendeu aí, em média, 400 pratos por dia. Nossa. Foi muito bom. Então, assim, tá sendo prazeroso, né? É uma coisa que eu não dava nada, que está se tornando aí uma terceira opção de renda e que, por sinal, muito boa. E com prazer, né? E com prazer, né? E eu estou pensando em até automatizar a parte do serviço, cozinhando igual eu cozinhando no Festival Gastronômico. Tinha até uma moça que trabalha no Sebrae, que dá curso no Sebrae, que nos auxiliou, trabalha na prefeitura, na Indústria e Comércio, nos auxiliou. Eu até falei com ela, eu preciso fazer um curso de aprender a processar, de aprender a guardar as coisas, para me começar a produzir em grande escala, por exemplo, e fazer ali a minha matéria-prima, porque eu já desenvolvi uma forma que eu produzo ela, que eu reduzi de 4 horas de preparo para 2 horas de preparo, né? Até no mínimo 2 horas. Então, às vezes eu tinha que começar às 5 horas da manhã para servir meio-dia, 1 hora da tarde, quando era para muita gente. Hoje, para me servir meio-dia, no máximo 9 horas da manhã, se eu começar, 10 horas eu consigo entregar. Então, tem algumas coisas que a gente precisa desenvolver, e eu quero desenvolver e aprender isso, aprender a conservar, né, algumas coisas, para, né, chegar lá e entregar o melhor para o nosso cliente. Entendi. Ô, Jean, então acho que agora é a hora de você voltar lá no Tonhão e dar essas dicas para ele, né, cara? Eu até falo que... Você automatizou ali, já melhorou o tempo. Eu até falo que a gente precisa aperfeiçoar muita coisa, né? Tonhão eu aprendi com ele, mas eu acho que hoje o meu carreteiro não perde para dele, não. Rapaz, e eu já experimentei, é bom mesmo, galera. Acho que não perde, não. A gente tem vários, né? Às vezes muita gente me pergunta, às vezes, Jean, você tem disponibilidade para tal dia? E às vezes eu não tenho. A pessoa me pergunta assim, você tem quem você indica? E eu até cito, por exemplo, aqui em Trindade, além de mim, vou falar dos trindadenses, né? Além de mim, tem o China, tem o Bill, tem o Eduarte, tem o Peri, tem uns 4 aí conhecidos que fazem, né? Eu cito todos os nomes, mas a pessoa às vezes pergunta quem você indica? Fala, olha, indicar eu indico todos, porém, igual o meu, não existe, né? Cada um tem, igual, por exemplo, um arroz branco que você vai comer. Às vezes você vai na casa da sua mãe é de um jeito, na sua casa é de outro, na casa da sua avó é de outro, na casa da sua tia é de outro. Cada um tem o seu jeito. Às vezes até a altura do fogo que você põe influencia no gosto da comida. Então, eu desenvolvi esse jeito meu, cada um tem o seu jeito, e no final, todos ficam maravilhosos. Tem gosto e tem mercado para todo mundo, né, tem gosto e tem mercado para todo mundo. É isso aí. Jean, se deixar, a gente ia longe aqui, hein, cara? Eu até brinco, né, para encerrar aqui a parte de empreendedorismo, eu falo assim,
Trindade hoje, eu cito só Trindade, né? Trindade hoje tem quase 150 mil pessoas. Uhum. Eu não consigo atender 150 mil pessoas, né? Então, eu quero ter ali uma quantidade X fixas. Ó, não, esses aqui são os meus clientes. E atender bem eles, seja ele no carreteiro, seja ele na loja, né? Os outros, por exemplo, vamos supor que eu citei um número de mil pessoas. Os outros 149 mil, que fiquem aí para as outras pessoas que estão aí também lutando no dia a dia, buscando ganhar o seu dinheiro, né? Então, a gente tem aí um mercado muito, muito bom. É isso aí. Quem sabe o Jean ainda abre uma turma para ensinar como que faz, hein, Jean? Pode ser. Pode ser. Mais uma frente de atuação. Jean, muito obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui conosco hoje. Obrigado por ter compartilhado com tanto carinho isso. Jean abriu a caixa preta aí de muitas histórias, cara. Foi muito legal. Vou passar a palavra aqui para o Jean se despedir. Se possível, também mostrar para a galera como te contactar, talvez compartilhar suas redes sociais. A gente vai colocar aqui na edição também o @. Pode despedir da turma, Jean. Pessoal, agradecer aqui a oportunidade junto ao Varejo Forte, né? Obrigado, Ney, obrigado, Breno, tá? Pela oportunidade aqui, por estar falando com você, né, empreendedor, que às vezes está aí com medo de iniciar seu negócio, às vezes está com receio, né? Espero poder ter contribuído aí um pouquinho, né, com cada um, né? Dizer que eu estou à disposição, né, não só aqui na loja, mas aí no dia a dia, né? Minhas redes sociais estão abertas, deve aparecer aí o nosso @ aí em qualquer lugar da tela, né? Então vocês olham aí. O @ meu pessoal é Jean, né, com J e 2 N de navio, jeancarlos.go. O meu da loja é @Prime Store Tecnologia, né? E o do carreteiro é @carreteiro_prime. Tá? A gente fez uma alusão aí à Prime Store, né? E colocou aí um amigo meu, Vinícius, falou para mim, Jean, eu fazendo um carreteiro para eles, ele falou assim, carreteiro Prime. Eu falei, rapaz, e o trem vai pegar, eu vou pôr esse nome. Realmente condiz, é Prime mesmo, viu? Muito bacana, é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado, Jean. Eu que agradeço. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem uma ideia, que tem um sonho, que quer empreender, que quer se tornar um empresário, montar uma empresa. Compartilhe com ele ou também com aquele seu amigo que precisa de alguma dica de gestão, de liderança, de como melhorar a performance aí na sua empresa. Valeu, galera!